Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? É com alegria que estamos juntos, trabalhando na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa revista encerrou domingo passado, e a revista escrita. Mas, como nós temos que tratar de dois assuntos que são essencialmente fundamentais para a obra, e para que possamos fechar a nossa revista nesse assunto tão precioso que é o Sola Fide, nós então temos no próximo domingo, que será agora no dia 15, de outubro, inclusive para nós aqui no Centro-Oeste, Sul, Sudeste, horário de verão, e assim 80% da nossa população não gosta do horário de verão. Para os irmãos que estão aí no Norte, Nordeste, que bênção, que alívio, aí não tem horário de verão. Então, dia 15 nós estaremos dando essa primeira aula extra. São duas aulas extras, e dia 15 estaremos trabalhando com a primeira aula extra, ok? Muito bem. Eu creio que os irmãos devam ter recebido os vídeos que passei, devam ter assistido os vídeos. Fala muito sobre a Igreja Luterana, E por que trabalharmos com esses vídeos, qual a finalidade e qual o objetivo que temos nestas duas lições. Bem, é óbvio que depois que você termina a Reforma Protestante, uma pergunta básica e fundamental vem à mente de todo aquele que entende a Reforma, compreende a Reforma e verifica o que foi a Reforma e se sente profundamente abençoado por Deus em razão da Reforma Protestante, E uma pergunta vem, por que nossa igreja, ela então não é uma igreja desta época da Reforma, ou seja, por que nós não somos luteranos, Por que nós não somos presbiterianos? Por que nós não somos anglicanos? Por que nós não somos uma igreja que literalmente ela já tem o nome e a forma e o entendimento e a compreensão absolutamente voltados para a Reforma, Porque com a Reforma você tem o surgir das várias outras igrejas, todas sobre um único signo chamado igrejas protestantes. Então, com a Reforma surge a principal igreja protestante da época, que é a Igreja Luterana, e que existe até hoje ela existe. Surgem com o calvinismo ali na França, ali na Suíça, com Calvino, Zwingli, Melanchthon e etc., surgem os presbiterianos, Na Inglaterra, a Reforma fez surgir a Igreja Anglicana, E, obviamente, porque nós não somos luteranos, porque nós não somos anglicanos, porque nós não somos calvinistas e, obviamente, presbiterianos. Porque o que há? Nossa igreja, inclusive, o símbolo dela é o símbolo fundamentado da Reforma Protestante, não é? Nós temos no nosso símbolo o brasão do Brasil, e temos uma Bíblia aberta, no meio dela, de forma muito bonita,
um divisor, um marcador de folhas que é vermelho, representando o sangue de Cristo. A Bíblia, completamente de ouro, representando o ouro, então, a palavra de Deus, o símbolo do nosso país, né? Óbvio que olhamos para o mundo inteiro, mas o nosso coração está no Brasil. E ao lado do símbolo, obviamente, os grandes gritos da reforma. Por que nós não somos, então, reformados? Bem, infelizmente ou felizmente, Lutero, ele teve pequenos problemas e foi um homem usado por Deus. Ninguém tem dúvidas disso. Ninguém, obviamente, vai negar o fenômeno espiritual que foi Lutero, né? Ninguém vai negar o fenômeno espiritual que foi Calvino, e ninguém vai negar o fenômeno espiritual que foi Zwingli e todos os grandes reformadores. Ninguém vai negar. Mas nós não somos uma igreja reformada. Antes nós somos uma igreja pentecostal por duas razões fundamentais, absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, nós não cremos na doutrina calvinista de uma vez salvo, salvo para sempre. E Lutero, Calvino, Zwingli, todos estes amados irmãos em Cristo creem na doutrina calvinista, né? Mas pastor, até Lutero crê na doutrina calvinista? Não na doutrina calvinista absolutamente pura e absolutamente básica. Mas Lutero pregava que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Lutero praticamente abraçava quase todos os pontos posteriormente defendidos por Calvino. Lutero teve uma influência muito grande, absolutamente muito grande, de Agostinho de Hipona, chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho, e Lutero defendia de unhas e dentes a depravação completa do ser humano. Lutero defendia de unhas e dentes a salvação pela graça. Lutero defendia de unhas e dentes que a salvação ela não pode ser perdida, e por defender esses axiomas que depois foram sistematizados de forma muito extraordinariamente inteligente por seu sucessor Melanchthon e por Zwingli. E, obviamente, Zwingli foi um dos maiores intelectuais da nossa querida Reforma, e a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo não é uma igreja reformada, tá? Nós, obviamente, cremos que a Reforma foi uma bênção dada por Deus, porque nos retirou do catolicismo, e nós literalmente cremos naqueles pontos em que a Reforma não agride a Bíblia. Porque, me perdoem os calvinistas e me perdoem aqueles que defendem as ideias primeiras da Reforma, infelizmente vocês, biblicamente, estão incorretos.
absolutamente incorretos. E em segundo lugar, a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, ela não é uma igreja luterana, ela não é uma igreja presbiteriana, ela não é uma igreja anglicana, ela, por uma razão simples, nós não acreditamos em sacramentos, tá? Nós simplesmente negamos a questão dos sacramentos. E Lutero, apesar de toda a conquista, de todos os fatos positivos que ele nos trouxe, né? De todos os fatos positivos que ele nos trouxe, Lutero cria de todo o coração na existência de 2 dos 7 sacramentos existentes na Igreja Católico-Romana, né? Então, que fique muito clara a posição da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Nós cremos que a reforma foi um mover de Deus na Igreja para nos retirar de toda a deformidade existente na Igreja no século XVI. Sim, nós cremos nisso. Nós cremos então que Deus usou Lutero, sim, Lutero foi um servo de Deus. Nós cremos que Deus usou Zwingli, sim, Zwingli foi um servo de Deus. Nós cremos que Deus usou Calvino, sim, Calvino foi um servo de Deus. Nós cremos que Deus usou Melanchthon, sim, Melanchthon foi um servo de Deus. Agora, como todo bom servo de Deus, acertaram em pontos fundamentais e erraram em pontos fundamentais. Acertaram em que, pastor? E erraram em que? Bem, em primeiro lugar, acertaram quando gritaram sola escritura. Quando eles disseram que o centro da verdade de todas as coisas é a palavra de Deus, então eles acertaram de forma inconteste, profunda e maravilhosamente profunda. Então, irmãos, é uma verdade. Deus se revela ao homem, Deus vem ao homem e Deus traz ao homem a sua palavra e nós temos que viver de acordo com a sua palavra. Eles acertaram em segundo lugar quando gritaram solos Christus, ou seja, Cristo é o Filho de Deus que exerce a posição fundamental de revelação de Deus ao homem e o único caminho para a salvação da vida do homem é em Jesus Cristo. Eles acertaram. Terceiro lugar, eles acertaram quando gritaram sola gratia, ou seja, o homem é alguém pecador, sim, é alguém pecador, né? Agora, ao contrário do que eles diziam, que nós já nascemos com o pecado original e recebemos esse pecado original de nossos antepassados, como nós estudamos na revista Sola Gratia, e isso foi um erro de Lutero, de Calvino, de Zwingli, de todos os reformadores. Não. O pecado original não nos atingiu. Nós nascemos, isto sim, nós nascemos com a natureza voltada para o pecado. A natureza voltada para o pecado. E, obviamente, sem consciência não há pecado. Não há pecado. Então não venha me dizer que nós já nascemos com o pecado original incrustado em nós e que se uma criança morre ela vai para o inferno. Meu Deus do céu.
O pecado, ele é uma realidade na vida do homem que nasce com a tendência para o pecado, a partir do momento em que ele tem consciência, porque Deus não leva em conta nossos tempos de ignorância. Agora, na medida em que eu tenho consciência, que eu entendo os meus atos e eu me posto de forma absolutamente contrária a Deus e a sua palavra, aí sim o pecado é óbvio que me atinge, né? Nós estudamos muito bem isso, nós nascemos com a tendência para o pecado. E essa tendência para o pecado nos faz pecar. E aí sim, o pecado gera em nós a morte. Porque aquele que peca tem, obviamente, uma consequência fundamental. A alma que pecar, esta morrerá. Esta morrerá. Agora, é óbvio que Deus, verificando que o homem não tinha condições de, sozinho, providenciar a remoção do pecado da sua vida e a remoção dessa natureza pecaminosa, o que ele fez? Enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, morrendo na cruz por nós, fazendo-se justiça por nós e, obviamente, entregando os seus méritos justos para cada um de nós. Por isso que nós cremos que não há como, absolutamente não há como, nada que fazemos pode trazer a misericórdia e a satisfação e o amor de Deus para a nossa vida, como os católicos creem. Daí a questão dos sacramentos. Os sacramentos são um conjunto de atos que o fiel católico pratica para cooperar com a salvação de Cristo. Ou seja, a salvação de Cristo não é suficiente. O fiel católico tem que praticar vários atos durante toda a sua vida, a começar com o batismo, terminando com a extrema unção, e se ele tiver uma vida de sacramentos, aí sim ele é salvo. Então, concordamos com os reformadores que não há de maneira alguma ato nenhum nosso que possa gerar em Deus a decisão de dizer que nós somos justos. Então, além do grito sola gratia, também concordamos com o grito sola fide. A salvação vem pela fé na obra de Cristo Jesus. Ela não vem das nossas obras, por isso não cremos em sacramentos. E também cremos no último dos gritos, a Deus toda a glória, só lhe deu glória. Então, a Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Então, nós, evangélicos, protestantes, pentecostais da Igreja Evangélica Brasil para Cristo, crê que a reforma foi uma bênção. E realmente foi uma bênção, né? Nos seus pontos fundamentais, sola Escritura, sola graça, sola fide, solos Cristo e só lhe deu glória, irretocável. Entretanto, por que não somos uma igreja que segue a tradição reformada? Por que nós somos pentecostais? Porque o pentecostalismo foi uma segunda grande reforma protestante que Deus trouxe à sua igreja, tá? E você vai entender isso com certeza lá em janeiro, fevereiro e março, quando nós trabalharmos com tudo que veio da parte de Deus após a reforma protestante. Então, Deus, ele simplesmente trouxe a reforma protestante para dar a primeira grande
limpeza na sua igreja. Mas após a reforma protestante, o Senhor veio com a segunda grande reforma, que eles, os queridos tradicionais, não querem falar, né? Eles não querem de maneira alguma relatar sobre a segunda grande reforma protestante que nós vamos tê-la, que foi a reforma promovida pelo Espírito Santo, trazendo a nós o pentecostalismo. Mas isso fica para bem depois. Agora, nós precisamos entender o seguinte: já vimos os pontos positivos da reforma. E quais os pontos negativos da reforma? Tá? Bem, porque não somos uma igreja de tradição reformada, porque não somos luteranos, porque não somos batistas tradicionais, presbiterianos tradicionais, porque não somos anglicanos, né? Por que não somos? Porque a reforma, infelizmente, produziu erros teológicos muito grandes. Ela nos livrou da Igreja Católica Romana, restabelecendo a Bíblia no ponto em que tinha que estar, a fé no ponto em que tinha que estar, a graça no ponto em que tinha que estar, e Cristo como centro de todas as coisas. Mas qual foi o erro, os dois grandes erros da reforma protestante? Foi a questão da doutrina do calvinismo e foi a questão da doutrina dos sacramentos. Passemos então agora a entender essa primeira questão, que é a questão dos sacramentos, tá ok? E a próxima aula, meus amados irmãos, nós vamos trabalhar com os grandes equívocos da doutrina do calvinismo, tá bom? E vamos mostrar por que não somos e nunca seremos uma igreja só reformada, uma igreja que passou só pela primeira reforma protestante e não passou pela segunda grande reforma protestante, que foi o pentecostalismo. Amém? Então vamos juntos, vamos dividir a lição em duas, por isso essas duas aulas extras fundamentais, e vamos trabalhar então com a questão hoje, neste domingo, com o problema dos sacramentos. Como todos sabem, os sacramentos está de forma direitinha na sua revista que acabamos de estudar. Se lembra dela? Ok? Se você pegar a sua revista, na querida página, desde o início, na querida página 6, vamos lá? Na querida página 6, você tem uma definição muito interessante de sacramentos, advinda da própria Igreja Católica Romana. No Catecismo da Igreja Católica Romana, eles dizem assim, página 6, parágrafo 774. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça na igreja, que é seu corpo. Então, para os católicos, local onde Lutero foi criado e de onde, graças a Deus, Deus o retirou, desde o momento em que Cristo sobe aos céus e deixa o Espírito Santo, obviamente Deus, ao deixar o Espírito Santo, ele providenciou ao Espírito Santo os sacramentos
para que a graça de Cristo, ou seja, tudo que Cristo conquistou por nós, desde o seu nascimento até o Calvário, pudesse chegar a nós. Então, para os católicos, você tem um Cristo que não tem a capacidade de, além de conquistar a graça, ele não tem a capacidade de nos transmitir a graça por intermédio do seu Espírito. Ele precisa dos sacramentos, que é um conjunto de atos realizados pela Igreja junto com o homem, que cooperam com a salvação conquistada por Cristo. E só assim o Espírito Santo consegue pegar a graça de Cristo e fazer chegar ao fiel na igreja. Por isso que na página 6, no parágrafo 1123, assim diz que os sacramentos destinam-se à santificação dos homens. Sem santificação ninguém verá a Deus. E só há santificação se você passar pelos sacramentos. A edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus. Então não tem edificação sem os sacramentos e Deus não recebe o culto se não houver o sacramento. E aí vem o pior de tudo, que é o parágrafo 1129, na página 6, que diz: a Igreja afirma que, para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. Então, a Igreja ensinava, infelizmente, até o século XVI, que aquele que cresce em Deus e acreditasse no que Cristo conquistou para a humanidade, que era a salvação, não estava salvo. Tinha que passar pelos 7 sacramentos, para, passando pelos 7 sacramentos, ter acesso, então, à vida eterna. Os sacramentos, então, são esses atos de confirmação, cooperação, praticados entre a Igreja e o fiel, para que a graça de Cristo chegue a ele. E quais são esses atos? Bem, na página 6 ainda diz, parágrafo 1210, os 7 sacramentos da Igreja são o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Ok? Muito bem. Compreendido, então, que a pessoa no século XVI, ele só tinha a salvação por intermédio da vida sacramental, a pessoa, então, desde que nascia, já era trazida à igreja e, através de uma vida de prática dos sacramentos, ela chegava aos céus. Ela tinha acesso aos céus. Os céus, então, nunca foram um presente. Os céus, então, eram uma conquista pessoal de alguém que confiava que o céu estava aberto por Cristo para a humanidade, mas que dependia das obras praticadas para no céu chegar, e não somente a fé em tudo que Cristo tinha feito. Assim, as obras, junto com a fé, salvavam. E as obras eram para a salvação. E daí os sacramentos. O batismo, nós vimos um a um, né? A confirmação, chamada crisma,
a Eucaristia chamada ceia, a penitência, a unção dos enfermos e a ordem e o matrimônio. Muito bem. Lutero, meus amados irmãos, ele foi um homem tomado por Deus. E Lutero simplesmente disse assim: é mentira isso. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé e não por obras. Pastor, então Lutero, graças a Deus, negou os sacramentos e disse que no lugar dos sacramentos só a fé salva. Irmãos, infelizmente não. Infelizmente não. Infelizmente, Lutero fez só metade do trabalho todo que tinha que fazer. Por quê? Porque era um homem como nós, sujeito às mesmas falhas, paixões, incorretudes, e graças a Deus, um homem poderosíssimo e forte de temperamento. Lutero realmente foi uma escolha a dedo de Deus para que este homem fizesse o que tinha que fazer, realizasse o que tinha que realizar. E, meus amados irmãos, vede comigo, por gentileza, qual foi o problema relacionado a Lutero. Bem, vamos juntos. Lutero, ele escreve um livro que, se um dia os amados irmãos puderem ter acesso e puderem ler, porque não é pelo fato de Lutero não ter sido completo e absoluto que o que ele escreveu não nos abençoa. É lógico que abençoa. Há livros maravilhosos de Lutero, né? Lutero foi um homem de Deus e ninguém pode negar isso. Mas há um livro específico que é muito interessante, escrito em 1520. Anote o nome dele para que você possa simplesmente ajudar o seu aluno, se ele um dia te perguntar sobre a questão dos sacramentos e de Lutero. Porque muitos dos seus alunos vão te perguntar na escola bíblica dominical: mas se esses homens foram fantásticos, por que nós não estamos na igreja desses homens? Porque esses homens fizeram a primeira reforma, estabeleceram a igreja. Mas o Espírito Santo levantou outros homens para fazer a segunda reforma, que os tradicionais não gostam, que é o pentecostalismo. E nós somos da segunda reforma. Aproveitamos o que havia de maravilhoso na primeira e partimos para a segunda de forma maravilhosa e vivemos no sola Escritura, no sola gracia, no sola fide, no soli Deo glória e no solos Christus, mas na era do Espírito Santo. Espírito Santo. Após a segunda grande reforma protestante. Mas isso a gente promete que te ensina com certeza em janeiro, fevereiro e março. Tá bom? Tá marcada, a revista está sendo feita, tá algo maravilhoso, que é o estudo de tudo que veio depois da reforma com a segunda grande reforma protestante. Tá ok? Prometo que você vai aprender de forma extraordinária. Mas vamos lá. Tem um livro fundamental de Lutero que ele escreveu arrebentando os sacramentos, mas batendo, meu Deus do céu, mas Lutero batia. Deus o livre e guarda, não sobrou nada dos sacramentos. O nome do livro: Do Cativeiro Babilônico da Igreja. Do Cativeiro Babilônico
da Igreja. Esse livro, escrito em 1520, ele é um livro maravilhoso e o grande objetivo de Lutero foi analisar o conceito de sacramento, traduzido pela Igreja Católica Romana, e analisar se o cristianismo verdadeiro deveria seguir algum dos sacramentos existentes. Algum dos sacramentos existentes. E Lutero, ele, em primeiro lugar, verificando que, infelizmente, a Igreja Católica se sustentava horrivelmente na questão dos sacramentos, porque se eu tenho que o sacramento é um mecanismo dado por Deus para que tudo que Jesus conquistou chegue a mim, e se esse mecanismo ocorre dentro da igreja, e que existem pessoas específicas para realizarem estes sacramentos, e aí a bênção chega a mim fiel, meu amigo, eu tenho que estar neste lugar todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Eu tenho que me subordinar a estes que podem realizar os sacramentos. E, obviamente, esta instituição que detém o poder sacramental é a mais poderosa da face da terra. Você entendeu como a Igreja Católica Romana conseguiu ser a maior potência de todos os tempos? Veja comigo. Se os sacramentos são métodos pelo qual o cristão é santificado e obviamente chega à salvação, todo cristão quer viver de acordo com os sacramentos. Entendeu? Segundo lugar, se os sacramentos só podem ser realizados por alguém que está separado para os fazer, daí os sacerdotes católicos romanos. Daí os padres, os bispos, arcebispos e papas. E se os sacramentos só podem ocorrer de regra dentro do local destinado para que eles ocorram, que é a Igreja Católica Romana, meu amigo, acabou, fechou. Ou você está dentro da igreja ou não é salvo. Porque é lá que os sacramentos ocorrem. Um ou outro sacramento é feito fora, mas é dentro da igreja que os sacramentos ocorrem. É lá que estão os sacerdotes católicos romanos, que são os autorizados por Deus para praticar o sacramento, e o pobre do fiel católico precisa do sacramento para ser santificado e chegar no céu. Entendeu o esquema? Você entendeu o esquema? Lutero se revoltou contra tudo isso. E Lutero, neste livro do cativeiro babilônico da igreja, Lutero procurou analisar o verdadeiro, segundo ele, conceito de sacramento e analisar os 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. Os 7 sacramentos. Pois bem, senhores, amados pastores e professores, qual o conceito que Lutero chegou de sacramento e por que Lutero disse que ainda existiam 2 sacramentos? De vez em quando eu paro, irmãos, porque começa a tosse e é horrível quando ela me pega, né? Vamos lá. Pega uma caneta e um papel e anote, por gentileza, o conceito que Lutero dá para sacramento. Lutero, no seu livro Do Cativeiro Babilônico da Igreja, diz: sacramento é uma dádiva de Deus. Sacramento é uma dádiva de Deus, instituída por Cristo e relatada nas Escrituras Sagradas, e compreende 3 elementos.
Dois pontos. Vou começar de novo, tá? Sacramento é uma dádiva de Deus, instituída por Cristo e relatada nas Escrituras Sagradas e compreende 3 elementos. 2 pontos. Uma promessa, ou palavra divina, um sinal exterior e a fé que recebe a promessa. E a fé que recebe a promessa. Então, olhe que interessante, Lutero cria que existia sacramento. Lutero cria, por exemplo, no sacramento do batismo. E ele dizia assim, olha, o batismo é um presente de Deus, ou seja, é um sinal da graça de Deus, é uma bênção de Deus. No batismo nós temos 3 coisas, nós temos um sinal exterior, que é a água, uma palavra de promessa, quem for batizado será salvo, e a fé que recebe essa promessa, que vai, é batizado e é salvo. Então Lutero defendia que realmente existiam os sacramentos, que os sacramentos eram uma dádiva de Deus, instituída por Cristo, relatada nas Escrituras e que compreendia esses 3 elementos. E daí porque Lutero dizia que só existem 2 sacramentos, porque a Bíblia não relata nenhum dos outros 5 que a igreja colocou. Mas dos 5 que a igreja colocou e que nós lemos no início dessa lição, lá na página que está no Catecismo Católico Romano, dos 5, só existe 2 que a Bíblia estabeleceu como sacramento, que é o batismo e a Santa Ceia, também chamada Eucaristia. E Lutero dizia, olha, a Santa Ceia tem os 3 elementos que um sacramento tem que ter. Tem o elemento que é o sinal exterior, o visível, que é o pão e que é o vinho. Tem a promessa da Escritura, quem come do meu corpo, bebe do meu sangue, tem parte comigo e eu ressuscitarei. E tem a questão da fé do fiel, que vai comer, vai beber, vai ter fé, e naquele dia vai ser ressuscitado. Agora, segundo Lutero, então, os demais sacramentos que nós vimos e estão aqui na revista, que é o crisma ou confirmação, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, não são sacramentos. Não são sacramentos. São meramente criações da Igreja Católica e que não conferem graça a ninguém. Não conferem graça a absolutamente ninguém. Irmãos, este é o primeiro grande motivo pelo qual realmente nós não somos de tradição reformada, nós somos de tradição pentecostal, porque nós não aceitamos a questão dos sacramentos. É impossível para nós crer nos sacramentos. E eu sei perfeitamente que você ficou assustado ao ver agora, meu Deus, mas Lutero defendeu 2 sacramentos mesmo, pastor. Será que a fonte de onde você pegou não está errada? Você não leu errado o livro do cativeiro babilônico, da igreja? Você não está incorreto? Olha, como eu sei que esse livro, raros são aqueles que têm acesso, o que eu fiz? Eu peguei, e para mostrar para você que eu não estou maluco,
para lhe dizer e mostrar para você que eu não estou doido, eu fiz o seguinte. Primeiro eu lhe mandei 3 vídeos. O primeiro vídeo tem um batismo de uma criança, que tadinha deve ter ali seus 4, 5 anos, pequenininha, né? Mas se você abrir vários outros vídeos de batismos na igreja luterana, você vai ver que o pessoal batiza bebê. É bebê. Aquela criança foi até batizada à tarde. O pessoal batiza bebê. E você viu lá no vídeo que eu lhe passei que os queridos irmãos luteranos, eles creem tanto no batismo, mas tanto, que não há diferença entre o batismo luterano e o católico. Bem, é lógico que quando eu falo isso, eles vão me jogar pedra, porque para o católico não precisa ter fé que seu filho está sendo perdoado dos pecados originais. E para os luteranos, como você acabou de ver, é necessário ter fé para que o sacramento valha. Mas aí a fé é dos pais. Meu Deus do céu, cruz credo. E veja que interessante, quando nós estudamos o primeiro sacramento, que era o batismo, que Lutero diz que continua, vá para a página 7 da sua revista, essa aqui, a Sola Fide, se lembra? Vá para a página 7. Olha o que os católicos falam sobre a questão do batismo, lá na página 7. Olha, a matéria do batismo é a água. A forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Qual é a graça que é alcançada? Apaga o pecado original e nos torna filhos de Deus. É o nascimento espiritual. E veja que aqui na parte do lado eu fiz questão de frisar, está até sublinhado aqui do lado, na página 7, o batismo perdoa o pecado original e todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. E as penas devidas ao pecado. Então, veja que Lutero, ele, apesar de nos retirar da Igreja Católica, ele fez permanecer da Igreja Católica 2 sacramentos, com o nome de sacramento, com a essência de sacramento, que é justamente esse conjunto de atos que se faz dentro de uma igreja para, de alguma forma, cooperar com a salvação já alcançada por Cristo. Pastor, eu não acredito que isso exista numa igreja luterana, depois de tudo que nós estudamos sobre a reforma promovida. Ah, é? Então tá bom. Então, primeira coisa que você vai relembrar e passar para o seu aluno é aquele vídeo do batismo. Se você pegar o vídeo do batismo agora, pare essa lição agora, pegue o vídeo do batismo que eu lhe passei. Eu acho que eu passei no zap dos pastores, eu acho que eu passei mais de 3 vezes. Pegue o vídeo do batismo para você ver que eu não estou brincando. Pegue o vídeo do batismo. Assistiu? Viu que interessante? Né? Parece quase que um batismo numa igreja católica romana. É interessante quando você pega a página 8 da nossa revista, ok? Página 8. Vá lá na página 8, por gentileza. Deixa eu te lembrar isso aqui. Olha que interessante. Na igreja, lá em cima, achou? Também pertence para sempre a Cristo, lembra? Ok? Olha que interessante. Na igreja católica, o batismo é dado tanto a crianças quanto a convertidos adultos que não tenham
sido antes batizados validamente. O batismo da maior parte das igrejas cristãs é considerado válido pela Igreja Católica, visto que se considera que o efeito chega diretamente a Deus, independente da fé pessoal, embora não da intenção do sacerdote. Mas a Igreja Católica insiste no batismo às crianças, porque tendo nascido com o pecado original, elas têm necessidade de ser libertadas do poder do maligno e de ser transferidas para o reino da liberdade dos filhos de Deus. Por essa razão, a Igreja recomenda aos seus fiéis a fazerem tudo para evitar que uma pessoa não batizada venha a morrer em sua presença sem antes a graça do batismo. Assim, embora o sacramento deva ser ministrado por um sacerdote diante de um enfermo não batizado, qualquer pessoa pode e deve batizá-lo, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto que com o polegar da mão direita desenha uma cruz sobre a testa, a boca e o peito do enfermo. Então, olha que interessante, se crê piamente no catolicismo que a pessoa já nasce com o pecado original e que a primeira grande atividade dos pais é simplesmente pegar a criança que já nasce com o pecado original e levar para batizar. E ali, sendo batizada, o pecado original é perdoado, a criança passa a fazer parte da família de Deus, passa a ter um novo nascimento e passa a ter a vida espiritual. Meu Deus, que equívoco, né? Que equívoco. E veja que os luteranos fazem a mesma coisa. Os luteranos fazem a mesma coisa. Você veja que lá é o batismo de uma menina chamada Ana Clara, né, que ele chama de Clarinha. A menina nem está entendendo o que está acontecendo. E ele diz de forma muito clara, absolutamente clara, principalmente quando ele se volta para o púlpito para orar, para falar com Deus. É uma tradição deles, é assim que eles oram. E ele diz: olha, Senhor, o que está acontecendo aqui é o quê? É um novo nascimento. Os pais estão acreditando, então a Clarinha está passando pelo novo nascimento, ela está nascendo de novo e ela está recebendo agora a salvação eterna, porque eles creem que uma vez salvo não se perde nunca mais a salvação. E inclusive quando eles olham para os padrinhos que tem que ficar ali ajudando, fortalecendo a fé da criança, eles dizem, o pastor luterano diz de forma muito clara que é para eles falarem sempre para ela que viram o batismo e que naquele dia ela recebeu a fé perfeita e a regeneração da vida dela. Irmãos, você entende por que nós não somos de igreja que prega somente a primeira reforma? Porque esses caras batizam crianças. Eles simplesmente batizam crianças. E no luteranismo, os luteranos e Lutero diz, 7 sacramentos não, sacramentos só são 2 e um deles é o batismo. E quando ele faz isso, ele traz para dentro da igreja luterana esta infeliz noção de sacramento, fazendo com que se creia. Infelizmente, ele que defende a salvação só pela fé, ele simplesmente traz um ato em que pessoas estão cooperando para a salvação de uma criança que nem crê. Quando a palavra de Deus, de forma muito clara e simples, diz que todo aquele que
crer e for batizado. Tem que crer. Tem que crer. Uma criança não crê. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não crê. E o que eu acho interessante, muito interessante, é que você já leu o texto que eu te passei sobre sacramento? Sacramento? Porque se o vídeo não te convence que existe sacramento dentro da igreja luterana e que eles creem em sacramento, eu quero lhe dizer que esse texto que eu lhe passei está com todos os pastores no Zap. Esse texto que lhe passei hoje, no dia 12, quinta-feira, ele simplesmente mostra que os luteranos creem em 2 sacramentos: a Eucaristia e o sacramento do batismo. Por isso eles batizam crianças. E o que eu acho engraçado é o seguinte: olha como é interessante. Se você pegar o último parágrafo do texto, ele diz assim, os teólogos católicos da Idade Média afirmavam que os sacramentos participam da graça de Deus pela simples realização. Os reformadores, ao contrário, exigiam que no recebimento dos sacramentos tem de ter fé, acreditar em cada promessa que recebe, os bens prometidos que são oferecidos no sacramento. Então veja que, além de acreditarem nos sacramentos, eles ainda dizem que a diferença entre o sacramento dos católicos para os protestantes é que os protestantes creem no sacramento, porque ele está na Bíblia como sacramento, e os protestantes, além de crer no sacramento, ele não crê nos 7, só nos 2 que estão na Bíblia, o batismo e a Santa Ceia. Engraçado, né? Para a pessoa receber a tal da graça que vem com o ato do sacramento, tem que ter fé. A Clarinha teve fé? A menina teve fé? A fé foi dos pais? E está valendo? Meu Deus do céu. É por isso que nós não somos luteranos. É por isso que não somos presbiterianos. É por isso que não somos batistas tradicionais. É por isso que não somos anglicanos. Nós não acreditamos nos sacramentos. E olha que loucura. Ainda tem a questão do sacramento da Santa Ceia. Eu não coloquei um vídeo sobre o sacramento da Santa Ceia, que seria absolutamente muita coisa, né? Muita coisa. Mas é interessante o segundo vídeo que eu enviei para os irmãos, que foi o vídeo da confirmação na Igreja Católico-Romana. Pode pegar na Igreja Católico-Romana o vídeo da confirmação de 2 crianças que estão fazendo a primeira comunhão. A primeira comunhão. Então, essas crianças, obviamente, foram batizadas quando ainda muito pequenas e agora passaram pelo catecismo luterano, ou seja, o ensino da doutrina básica luterana para as crianças, e eles estão fazendo a primeira comunhão. Aqui eu achei muito interessante. Se você não assistiu, vá lá, assista. Dá tempo, dá para parar e assistir. Vá lá, assista. Agora vejam como é interessante esse vídeo. Você tem então a primeira comunhão de 2 meninos que estão prestes a participar de sua primeira ceia.
Veja que eles foram catequizados, e eu achei interessante o que o pastor luterano, ele diz. Em primeiro lugar, ele deixa muito claro, e não é só ceia, é sacramento da Santa Ceia. Você ouviu? Escute de novo, ó. Sacramento da Santa Ceia. Ele ainda diz, olha, vocês se comprometem a sempre olharem os 10 mandamentos e fazer uma análise de todos os pecados que tem para chegar na Santa Ceia de forma contrita do coração e etc. E aí eles recitam o credo, chamado credo apostólico, e o mais interessante que o pastor perguntou se eles acreditavam na presença de Cristo sobre o pão e o vinho. Se eles acreditavam na presença de Cristo sobre o pão e o vinho. Porque olha que interessante, né? Os luteranos, eles não conseguiram se livrar das amarras da missa, do batismo e da Santa Ceia, da Eucaristia, obviamente, da Igreja Católica. Tanto é que Lutero diz o seguinte, dos 7 sacramentos ficaram realmente só dois. E quando você verifica a Eucaristia, ou seja, a Santa Ceia, na Igreja Católica e na Igreja Luterana, como nós já estudamos, a única diferença entre um e outro, porque as duas são sacramentos, são atos que você tem que praticar e que de alguma forma cooperam com a salvação, né? Apesar de Lutero dizer que nós somos salvos só pela graça, né? Mediante a fé, ele ainda preserva o batismo, ele preserva a Eucaristia, e a grande diferença entre a missa católico-romana para a missa luterana é a questão da transubstanciação. Porque Lutero diz que o cálice e o cálice de vinho não se transforma no sangue de Cristo, e o pão não se transforma no corpo de Cristo. Mas que ali existia a consubstanciação. Não tinha transubstanciação, não havia transformação da substância, mas existia a consubstanciação, ou seja, duas substâncias juntas naquele momento. Na Santa Ceia estava o pão, e o pão era pão. Estava o vinho, e o vinho era vinho. Mas estava também ali a presença de Cristo, e que fazia com que junto com o pão estivesse o corpo de Cristo, e junto com o vinho estivesse o sangue de Cristo. Aí é dose, né? Aí é dose. Então nós do Brasil para Cristo, nós sim, agradecemos a Deus por todos os benefícios da reforma protestante, mas não tem como ser uma igreja luterana. Não tem como ser uma igreja anglicana, episcopal, né? Por quê? Porque todas estas igrejas ainda estão ligadas a 2 sacramentos, que é o sacramento do batismo e o sacramento da Santa Ceia. E pastor Gedeon, por que nós não temos sacramentos? Porque nós acreditamos em Cristo e sua palavra. Nós acreditamos em Cristo e sua palavra. E na palavra de Cristo você não tem sacramento, você tem mandamento. Porque sacramento sempre foi e sempre será aquele conjunto de atos que o homem pratica cooperando com Cristo para ser salvo. Aí não dá. Aí não tem como. A nossa salvação já é completa em Cristo. A nossa salvação já é completa em Cristo. Cristo já perdoou todos os nossos pecados. Então,
batismo não é para perdão de pecado original. Batismo não perdoa pecados. Quem perdoa pecado é Cristo. Batismo não perdoa pecado. Batismo nada mais é do que uma ordem de Cristo que nos traz simbolicamente a noção da morte para o mundo, quando somos mergulhados, e da ressurreição para a vida eterna. Para uma nova vida aqui e para a vida eterna. Nós somos batizados porque a gente crê que Jesus deixou esta ordem, não este sacramento. Jesus na cruz já fez tudo o que tinha que fazer para sermos salvos. Ele ali na cruz perdoou os nossos pecados. Agora, eu que sou salvo e crio na salvação, e porque crio no sangue de Cristo derramado na cruz, fui perdoado os meus pecados, eu vou ser batizado não para perdão de pecados, como se crê na Igreja Católica, como se crê na Igreja Anglicana, Episcopal e Luterana. Não, de maneira alguma. Eu sou batizado porque foi uma ordem de Cristo, e pelo batismo nós somos identificados com a morte e com a ressurreição. É um símbolo. Agora, eu tomo a Santa Ceia porque também é um símbolo. Sério, sim, sério. A ceia é um símbolo. Vocês viram o pastor luterano dizendo que a ceia é fundamental para perdão de pecados? Ele diz para os meninos: pela ceia os pecados são perdoados. Não. Quem perdoa pecados é Cristo. Eu como do corpo de Cristo e eu bebo do sangue de Cristo para me lembrar de tudo o que Ele fez. Não há ato miraculoso nenhum na Santa Ceia. Não há graça derramada na Santa Ceia que viabilize perdão de pecados. Isso não existe. A Santa Ceia é um símbolo. Inclusive houve uma briga terrível entre Zwingli e Lutero. Os dois quase se mataram na pancadaria. Lutero mandou Zwingli para o inferno. Não tem condições? Mandou Zwingli para o inferno. Lutero dizia: olha, tudo bem. Na ceia protestante, o pão não se transforma em corpo e o sangue não se transforma e o vinho não se transforma em sangue. Não existe a transubstanciação, como fala a Igreja Católica. Mas existe a consubstanciação. O vinho é vinho, o pão é pão. Mas junto com o pão está o corpo de Cristo. E junto com o vinho está o sangue de Cristo, que se faz presente na Santa Ceia. E ali nós recebemos graça que perdoa pecados. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Um homem como Lutero, tão fantástico, falar uma dessa dói, né? Dói. Não. Fazei isso em memória de mim. Jesus disse: fazei isso em memória de mim, fazei isso em memória de mim, fazei isso em memória de mim. Aqui não está um ato que complementa tudo que eu fiz por vocês. Aqui não está um sacramento. Porque sacramento é isso, é esse ato de cooperação para a salvação, é esse ato de complementação para a salvação. Aqui não está sacramento nenhum. O que eu já fiz por vocês já é absoluto e já atingiu vocês completamente, graciosamente. Agora a Santa Ceia é um ato para você se lembrar de tudo que eu fiz por você. É um símbolo. Batismo não salva. Santa Ceia não salva. Batismo não perdoa pecados. Santa Ceia não perdoa pecados. Quem salva e quem perdoa pecados é Jesus. A maior prova disso foi o ladrão na cruz.
a maior prova disso foi o ladrão na cruz. Quem salva é Jesus. E quem perdoa pecados é Jesus. Então não precisa de ato nenhum para complementar, para cooperar com tudo que Cristo já fez. Eu creio, preste atenção nisso. Eu olho para a cruz e eu creio que Cristo morreu no meu lugar e ali ele me perdoa os pecados e eu estou salvo e eu estou salvo. Agora, se depois da salvação Cristo me permite ser batizado, eu vou ser batizado para que eu me identifique com ele, para que eu mostre para todo mundo que eu estou morrendo para o mundo e passando a viver com Deus. E eu vou tomar a Santa Ceia, porque ele disse, ó, faz isso em memória de mim. Jesus nunca acreditou na nossa memória, porque Jesus sabe que nós só gravamos as coisas absolutamente horríveis da vida. A pessoa pode fazer o maior bem por nós, nós conseguimos esquecer e guardar só o que ele fez de mal. Então, a Santa Ceia foi estabelecida em memória de Cristo, é para a gente lembrar do que Cristo fez. Santa Ceia não perdoa pecado de ninguém. Eu é que na Santa Ceia me ajoelho e peço perdão e Jesus me perdoa. Como eu peço perdão aqui em casa e Jesus me perdoa. Como eu peço perdão no colégio e Jesus me perdoa. Quando eu peço perdão quando estou deitado e Jesus me perdoa. Porque quem me perdoa é Cristo e ele prometeu me perdoar pelo seu sangue. Não existe sacramento para quem escuta a palavra de Cristo e para quem quer viver no Evangelho. Não existe sacramento. E é por isso que nós não somos luteranos, nós não somos anglicanos, nós não somos episcopais, porque eles acreditam que existem ainda 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia, e não existe sacramento. Não há nada que o homem possa fazer para, depois que Cristo fez tudo, praticar um ato para ajudar a Cristo na salvação pessoal. Nada, 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 nada. Nós não cremos em sacramento. Por isso que a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo não crê em sacramento. E olha que é perigosíssimo crer em sacramento, hein? Se você pegar o texto que eu te enviei, tirei da Igreja Luterana, eles dizem assim, olha o parágrafo 1º. O que são sacramentos? Uma introdução. Nós, seres humanos, precisamos de sinais visíveis para mostrar sentimentos internos. É verdadeiro. A gente abraça um pai, beija uma mãe e demonstra sentimentos que temos por eles. Agora, olha o perigo. Querer que Deus seja igual a nós. Olha o perigo da próxima linha. Assim, nós não perdemos a oportunidade de dar um abraço à pessoa querida num reencontro, dar um presente a um amigo no aniversário ou enviar um cartão de felicidade na troca de amo. Sim, verdadeiro. Agora, olha o perigo, agora, olha o veneno. Também Deus precisa de sinais para expressar sua compaixão para conosco. Epa, que história é essa? Deus precisa de sinais para expressar sua compaixão para conosco? Batismo, Santa Ceia? Não, 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 não. Deus já nos deu um único sinal de compaixão e vida, que é Jesus Cristo. Aí olha como eles são sagazes. Nós cristãos, eles cristãos, acreditamos que Deus escolheu certos sinais para, por meio deles, assegurar sua proximidade. Ah, que interessante. Então quer dizer que se não tiver Santa Ceia, se não tiver batismo, Deus não está perto da gente. Ele é chamado de Emanuel, mas ele só está perto da gente se a gente se batizar e se a gente tomar a Santa Ceia. Ele não é Deus conosco. Ele precisa do sacramento para poder estar próximo de nós. Que maravilha, né?
Assim ele usa no batismo e na Santa Ceia pão e vinho para intermediar sua presença. Meu Pai eterno, eu não creio no que eu li. Eu assim me recuso a acreditar no que eu li. E acho que você está se recusando a acreditar no que viu. Mas vamos ler de novo, talvez eu esteja maluco, né? Assim ele usa no batismo e na Santa Ceia água, pão e vinho para intermediar sua presença. Quer dizer, ele não está presente, ele não é Deus que estará junto conosco, porque dois de nós estamos ali. Ele não cumpre a sua palavra e ele precisa exatamente do pão, do vinho na Santa Ceia e da água no batismo para que a sua presença esteja, para intermediar a sua presença. Ah não, eu não quero um Deus menor não, cara. Eu pessoalmente prefiro um Deus que simplesmente diga: onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por meio deles, dos sacramentos, né? Deus manifesta seu amor, aceita pecadores e fortalece a comunidade. Olha que loucura! Quem crê em sacramentos não precisa de Cristo. Porque, pelo que eu me lembro, o amor de Deus foi manifestado por Cristo, a aceitação de pecadores é por intermédio de Cristo, e o fortalecimento da nossa vida se vem por Cristo e pelo Espírito Santo. Por terem sido os sacramentos instituídos por Jesus Cristo, eles são tão importantes e irrenunciáveis. Jesus nunca instituiu sacramento. Jesus instituiu ordens. Porque sacramento é ato de cooperação do ser humano para ajudar no desenvolvimento da salvação, porque só o ato de Cristo é impossível de realizar a salvação. Aí, ora irmãos, aí não dá. Pessoalmente não dá. Olha que loucura o segundo parágrafo. Para não cristãos, os sacramentos são muitas vezes vistos como manipulações mágicas. Esta denominação, no entanto, leva à perdição. Na verdade, os sacramentos são ao contrário disso. Por meio de manipulações mágicas, pessoas procuram apoderar-se da graça de Deus. Nos sacramentos, eles recebem essa. Não dá não. Quer dizer que por intermédio do sacramento eu recebo a graça de Deus? Ele está dizendo, olha, quer perdão de pecados? Vá para o batismo. Que aceitar Jesus não adianta não. É isso que estão dizendo. Quer perdão de pecados? Vá para o batismo. E é bom batizar teu filho desde o pequeno que já livra. Quer perdão de pecados? Comunhão com Cristo? Então vá para a Santa Ceia. Porque se não beber do sangue, não comer do corpo, não tem comunhão com Cristo. Vá para a Santa Ceia. Quando a comunhão é entre os santos. A Santa Ceia é para lembrar o que ele fez por nós. Que estranho, né? É muito estranho. Meu Deus do céu, é a mesma mentalidade católico-romana. Católico-romana. Mas, pastor, peraí, não tem uma diferença entre os sacramentos católicos, romanos e luteranos, episcopais, anglicanos? Tem sim, tem. É lógico que tem. É lógico que tem. No último parágrafo diz que, na verdade, nos 3 últimos parágrafos do texto, sinais da graça de Deus, sinais da graça de Deus. Vá comigo, ó. O grande teólogo Agostinho, que é Santo Agostinho, né, como eles chamam na Igreja Católica,
denominava os sacramentos como símbolo visível da graça invisível de Deus. Para ele é importante que os sacramentos foram instituídos por Jesus e sejam executados segundo sua orientação. Nisso os reformadores concordam com ele. Quem crê em sacramento, a gente não crê. Pelo seu ponto de vista, fazem parte dos sacramentos 3 características: instituídos por Jesus, sinal externo e a graça oferecida. Para eles, ou seja, os católicos, vem a palavra pelo elemento, água, batismo, pão e vinho, e assim se forma um sacramento. Para este, ou seja, os reformados, critérios existem. Ao pé da letra, só 2 sacramentos: o batismo e a Santa Ceia. Então, os outros sacramentos não existem. A Igreja Católica entende que o sentido dos sacramentos e denomina 7 os seus procedimentos eclesiásticos: batismo, cisma, Aí pule para o último parágrafo. Os teólogos católicos da Idade Média afirmavam que os sacramentos participam a graça de Deus pela simples realização. Então você batiza o seu filho e já está perdoado o pecado original. Os reformadores, ao contrário, exigiam que no recebimento dos sacramentos tem que ter fé, que acredita em cada promessa e recebe os bens prometidos que são oferecidos no sacramento. Então, tem que ter fé. A diferença do sacramento católico para o protestante é que tem que ter fé. Então, quando eu batizo meu filho, o católico, independente de ter fé, ele está perdoado. O protestante não. Ele tem que ter fé e aí a criança é perdoada. Irmãos, nós louvamos a Deus por Lutero e absolutamente tudo que ele fez, mas não tem como ser luterano. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E nada mais pode ser acrescentado para a salvação. Não temos sacramentos. Temos 2 ordenanças e com finalidades bem específicas. Que Deus lhe abençoe. Na próxima, no último encontro, nós vamos explicar para o nosso povo porque nós não somos de igreja de tradição reformada, porque não acreditamos no sacramento e não acreditamos na teologia que surgiu ali, que foi a teologia calvinista. A teologia do salvo uma vez, salvo para sempre. E aí no próximo domingo a gente termina o Sola Fide. Próximo domingo é dia 15, que nós vamos dar sobre os sacramentos. E no outro domingo, dia 22, nós vamos explicar para o nosso povo porque nós não somos, continuar explicando, porque não somos batistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, se este povo foi tão fantástico na reforma. Porque infelizmente esse povo só participou da primeira reforma protestante. Eles não participaram da segunda grande reforma protestante, a mais importante de todas, que foi o pentecostalismo. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus por todas as coisas. E meu amado irmão, que Deus te abençoe na próxima lição. O Senhor esteja contigo. Amém.